Glória a Deus. Queridos, hoje é um dia muito importante. Eu quero trazer uma mensagem em respeito a esse dia. E o título da mensagem é Ser Pai. Nossa, veio, mas é ser pai. A mensagem de hoje é ser pai. Tem muitas mães sendo pai. Pai no sentido masculino. E isso tem acabado com a saúde das mães. Tem muitos maridos ausentes, negligenciando o gostoso, o ofício, o presente de ser pai. Eu queria muito que você estivesse muito atento para que essa mensagem seja bênção para a sua vida. Nós temos pessoas que não têm os seus esposos juntos, mas eu creio no Espírito Santo que ensina, que ministra, que direciona. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 12. Gênesis 12, versículo do 1 ao 3. Gênesis 12, versículo 1, 2 e 3. Diz assim: O Senhor disse a Abraão, o Abrão, saia da tua terra, da tua parentela e da casa de seu pai, e vai para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua Palavra. Pai, a Tua Palavra ela é remédio. Pai, a Tua Palavra ela é eficaz. Pai, a Tua Palavra ela é realmente poderosa. Ela é vida, ela é viva, ela é luz, ela é direção. Pai, que somente a Tua Palavra, Pai, que somente o Teu Espírito Santo venha sobre as nossas vidas. Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Queridos, eu confesso para vocês que ao longo desse dia, um dia especial, um dia das mamães, eu li muito hoje. E eu ficava assim, eu não sei se a igreja vai entender. E eu brigando com Deus, e você precisa entender aqui, nós temos aqui no auditório pessoas que conhecem muito da palavra e pessoas que não conhecem da palavra. Não conhecem porque estão começando uma vida com o Senhor, estão aprendendo do Senhor, e a minha preocupação para que o Espírito Santo possa agir. Querido, deixa eu te falar uma coisa: quanto mais você conhece da palavra, quanto mais você conhece da palavra, muito mais a palavra faz sentido, muito mais o Espírito Santo ministra sobre a sua vida. O povo de Deus perece por falta de conhecimento, quando negligenciamos o conhecimento da palavra. Eles imaginam se eu for ler todo o Gênesis aqui, ou boa parte dele, para você entender a estrutura da mensagem. Então ela é um desafio. E queridos, nós precisamos que o Espírito Santo ministre no seu coração, para que você tenha entendimento, para que você não saia com dúvida, para que você realmente cresça no Senhor e na força do seu poder. Queridos, essa mensagem ela vem de encontro àquilo que o Senhor colocou no meu coração de trabalhar esse ano, principalmente sobre o tema da família. E a bênção da família, ela vem por um homem. Por um homem.
A bênção da família não veio por uma mulher. Engraçado isso, né? Irmãos, eu não sou nada contra as mulheres são presentes de Deus na nossa vida. Mas você precisa permanecer no lugar do entendimento, daquilo que é palavra de Deus, daquilo que é remédio. Nós temos aqui então uma palavra bem direcionada de uma bênção familiar que vem sobre nós, por mão de um homem. A bênção da família passa pela paternidade bíblica. Há uma carga sobre as mamães que não são dela. Não são. Mamãe, quando você pega essa carga para você, você vai ficar como um maracujá murcho. Você vai se consumir por fazer algo que não te compete. Irmãos, foi dada uma estrutura às mulheres, foi dada uma estrutura aos homens, mas nós, homens, negligenciamos o amor, achamos que quem dá amor é as mães, e no início não era assim. No início não era assim. Quando você vê os patriarcas, eles não eram rudes com seus filhos. Infelizmente erraram por ter os seus preteridos, seus escolhidos. Mas nós, homens, precisamos saber ser autoridade. Isso nós ministramos no nosso curso Homem ao Máximo. É preciso saber ter autoridade sobre os filhos. E quando nós não somos autoridade dentro de casa, nós estressamos a família. Estressamos a família. Fazemos errado dentro de casa. Isso custa caro à saúde da nossa esposa. Envelhecemos as nossas esposas. Melhor o amor paterno. É melhor o amor paterno do que uma ausência paterna. Um caso, quando eu fui para o departamento de vendas, e uma amiga minha, uma pessoa muito querida, e ela tinha terminado o casamento, e quando o ex-esposo vinha buscar o filho, ela falava assim: aquele idiota do seu pai veio te buscar. E eu falava: você está trazendo problema para você no seu futuro com o seu filho. Ele é um idiota para o seu relacionamento, mas ele nunca vai ser um idiota para o filho. Ele precisa ser o melhor exemplo. É preciso não perder essa identidade. E eu creio, louvado seja Deus, que ali a gente conseguiu trabalhar algumas coisas para que aquilo fosse desmanchado. Hoje essa criança está com 19 anos de idade. Já tem muito tempo. Muito tempo. Não que tenha 19 anos que eu falei isso, mas tem uns 10 anos que isso aconteceu. Queridos, nós precisamos ter muita sabedoria. O que nós queremos construir? Abra comigo em Atos 7. Eu vou pegar uma palavra de Estevão como um resumo daquilo que eu quero falar. Eu não vou pregar sobre Estevão, mas eu queria que você abrisse em Atos 7:1, porque se eu for ler Gênesis, tudo aquilo que eu gostaria, eu vou terminar o culto meia-noite. Atos 7:1. Pastor, o Antigo Testamento é importante? Claro, olha aqui, nós vamos ler o Antigo Testamento dentro do Novo. Atos 7:1. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: isso de fato é assim? Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem. Irmãos e pais, escutem. Será que essa mensagem faz sentido? Eu paro aí. Olha que Estevão estava defendendo a sua vida
com esse texto. Será que esse texto é importante? Irmãos e pais, escutem. Eu vou falar algo para vocês aqui muito importante para a nossa fé, para nosso entendimento da palavra. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando este estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Ele disse: saia da sua terra, do meio da sua parentela, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Segura aí, não feche a sua Bíblia. Queridos, aqui nós temos Estevão relatando que o Senhor veio sobre a vida de Abraão, e o Senhor ministrou na vida de Abraão. Queridos, nós sacerdotes, a palavra do Senhor é sobre nós. Há um Deus que interage conosco, fala com as esposas, com as mulheres, é claro, queridos, é claro, mas eu não vou negligenciar a minha responsabilidade de eu ser o interlocutor de Deus na minha casa. Não vou, esse papel eu faço. Eu tenho prazer de ir diante do Senhor, alimentar, para que compartilhe isso com a minha casa, com a minha família. Isso é assim. Isso é o nosso sacerdócio. Há um Deus que fala com Abraão, há um Deus que se revela a Abraão. Verso 4: então Abraão saiu da sua terra, da terra dos caldeus, e foi morar em Harã, e dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para essa terra em que vocês agora estão morando. Paro de novo. Aquilo que Abraão ouviu, ele colocou em prática. Aquilo que nós ouvimos, se nós não colocarmos em prática, é um aborto. Há uma expectativa de gerar vida, e se nós não praticamos, perdemos o fruto, perdemos a oportunidade de gerar vida. O sacerdote, o homem, obedece. Verso 5: nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhes posse dela, e depois dele a sua descendência, embora Abraão ainda não tivesse filhos. Queridos, quando nós entramos na presença de Deus, há coisas que o Senhor fala e que nós achamos que não vai cumprir, que não faz sentido, mas toda semente lançada, toda palavra lançada no devido tempo, ela trará o seu fruto. Quando você ouve o Senhor e você coloca em prática, vai produzir na sua casa. Quando nós abraçamos a responsabilidade que é nossa, quando nós ouvimos ao Senhor, vai gerar fruto, vai produzir fruto. Deus é Deus. Ele é Deus de promessa, Ele é Deus de descendência, Ele é Deus de posteridade, de filhos dos nossos filhos. Verso 6: e Deus falou que a descendência dele seria peregrina sobre a terra, estrangeira, onde seriam escravizados, maltratados durante 400 anos. Pastor, não vou buscar Deus não, vai que eu escuto um trem dele. Deus é Deus, mas vale um dia na presença do Senhor que 1000 outros fora dele. Se a palavra do Senhor, Ele vai cumprir, Ele vai se fazer presente o tempo todo. O tempo todo. Há um processo de sermos livres para servir ao Senhor.
Verso 7, Deus disse ainda: castigarei a nação ao qual vocês forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Os olhos do Senhor sempre esteve com os egípcios, sempre esteve ali toda aquela condição com os hebreus. O Senhor sabia, tudo aquilo ali o Senhor sabia. E o Senhor, no tempo dele, Ele age. Não é no nosso tempo. Deus é Deus de propósito. E sempre você é livre para servir. Deus tira os hebreus da escravidão dos egípcios para servir a Deus. Verso 8: então lhe deu uma aliança da circuncisão. Assim Abraão gerou Isaque, circuncidou-o no 8º dia, e Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou as 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam para levá-lo ao Egito, mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Quando Deus ali age na vida de José, que é filho de um dos patriarcas, a palavra é clara: Deus era com ele. Todo o nosso deserto, Deus é conosco. Deus é conosco. Quando nós não criamos habilidade, quando nós não aprendemos a relacionar com Deus, quando vem o deserto, ficamos perdidos, porque não sabemos ouvir a Deus. Não sabemos ouvir a Deus. E a inveja produz mal dentro de uma família. Engraçado que por 2 vezes me vem à mente, né? A inveja é uma desgraça, a gente não tem dúvida disso. Jesus foi morto por causa de inveja. Está na Escritura, lê lá depois. Aqui agora um bem que vem sobre a nação de Israel, vem fruto da inveja. Tudo que Deus fez. Irmãos, eu quero que a palavra de Deus se cumpra na minha vida por inteiro. A minha vontade, ela não é boa, a minha vontade, ela não é perfeita, e a minha vontade não é agradável, porque a do Senhor é. Pastor, quem são os patriarcas? Ou o que são os patriarcas? Quem é Abraão? Quem é Isaque? Quem é Jacó? Quando você não sabe isso, você vai ter dificuldade de aprender, de assimilar. Pastor, o que é o Monte Moriá? Quem é que ia ser sacrificado lá? Você tem dificuldade de entender a palavra. É preciso entender a palavra. Querido, a melhor coisa que você faz toda vez que você vê um culto e você não consegue absorver muito conhecimento é ler os textos. Traga um papelzinho, anote os versículos, leia os versículos. Tem dúvida? Pergunte. Anseie conhecer mais de Deus. Amém? Queridos, tudo isso aqui é um pano de fundo. Eu estou te mostrando uma história. Deus cria um homem, está lá atrás, lá em Adão. Depois veio os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. De Jacó vem José. José é vendido pelos seus irmãos por inveja. 12 irmãos. E um dos caçulas, tido como um sonhador, os outros irmãos vendem.
o vento, e ele é levado para o Egito. E o texto aqui diz que ele foi levado, mas Deus foi com ele. Era propósito de Deus. Você já imaginou que os desafios que você passa é um agir de Deus, que Deus vai fazer uma obra grande na sua vida, na sua família? E antes de murmurarmos, nós devemos: Senhor, me ensina a ver, me ensina a contemplar, abra os meus olhos para que eu veja. E eu gosto quando aqui diz aqui: e o livrou de todas as suas aflições. Quando estamos com o Senhor livra de todas as aflições. Mas voltando a José, e eu queria ler toda a história de José para você entender. Quem conhece de Bíblia vai entender. Os textos não mostram. Você viu ali a mãe de José chorar a sua perda, mas você vê quem? Um pai que sofre a perda do seu filho. Eu não estou dizendo que a mãe não está. São contextos. A gente não vai ter data da morte da sua mãe. Mas como você olha para a Escritura e você vê homens poderosos em Deus, em autoridades, amorosos, autoridades sobre as suas famílias, homens de Deus, homens preparados para abraçar os filhos, abençoar os filhos. E é nesse contexto que eu quero caminhar um pouco com você. Deus estava ali com José. Continua o texto, eu parei, e o livrou de todas as aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação, e toda a casa real. Quando você permanece na direção do Senhor, você pode estar sendo escravizado, Deus vai te exaltar. Deus te exalta. Depois houve fome e grande sofrimento, e todo o Egito e em Canaã e em nossos países não achavam o que comer. Queridos, Deus é Deus de propósito. Os irmãos venderam José é levado escravo para o Egito, vem ali 7 anos de fome sobre a terra, e Deus ali levanta José para um momento com Faraó, para poder falar: seu Faraó, tudo isso que Deus está te mostrando são 7 anos de fome que virá sobre a terra. Prepare a nossa casa. Há um tempo de preparar a nossa casa, para que a gente saiba viver esse período de desafio. Porque na nossa casa, aqui o contexto é na nação do Egito, mas a nossa casa precisa preparar, estar preparada, porque sempre virá desafio. Quer um exemplo financeiro? Se você não tem uma organização financeira, um dia as suas finanças declinam. Você tem que estar preparado. Precisamos ser sábios. Há tempo de seca, há tempo de falta, e nós precisamos guardar, ser bons despenseiros da obra do Senhor, do favor do Senhor, de tudo que Ele nos confia. Então, nesse contexto, Deus ali levanta e exalta José para ser o governador daquela nação, para preparar. Tempos difíceis, aparecem homens fortes. Tempos difíceis geram homens fortes. Tempos fáceis geram homens fracos. Pai tem que ser autoridade dentro de casa. Pai fala grosso. Pai fala grosso, mas ama, abraça, cheira.
sabe tudo. Quer dizer, eu olho para o vidro, é igual raio-x. Quinta-feira ele chegou em casa, falei, esse vidro não está legal. Estava ruim até de conversar com ele. Eu sabia, entendi logo, e eu compreendo e respeito, eu já passei por meus momentos, e a minha responsabilidade é o quê? É abraçá-lo. E nós precisamos enxergar os nossos filhos. Muitos homens entregam o filho às mamães. As mamães têm essa responsabilidade dela com os filhos, claro. Mas eu tenho prazer de conhecer do Vitor. Eu não estou querendo me comparar. Mas muitas das coisas a Renata vira e fala assim, como é que você sabe isso do Vitor? Porque eu sei. Porque eu estou vendo, eu estou acompanhando. Eu tiro as coisas dele, eu monitoro, eu ponho ele à prova. Deus nos coloca à prova, querido. Deus nos aperta, Deus nos leva no espreito. E nós precisamos gerar filhos fortes, meninas fortes, homens fortes. Olha para fora e vê o tanto de coisa que está acontecendo aí. Nós não devemos dar tempos fáceis para os nossos filhos. Não dá. Dias difíceis geram homens fortes. Verso 12. Mas quando Jacó ouviu que no Egito havia trigo, olha que legal, isso aqui diz muito para mim. Jacó é pai de José, havia perdido o filho José. De 12 filhos que ele tinha, ele só estava com 11. Ele está lá na sua terra e ficou sabendo que lá no Egito tinha comida. É eu que sei aonde eu tiro o alimento para a nossa casa. A responsabilidade é minha. Tinham 11 filhos homens dentro dessa casa, mas é sobre o pai a responsabilidade de saber o que está acontecendo à nossa volta e qual é o lugar de provisão, lugar de segurança, qual é o lugar certo, qual é o lugar bom. É sobre nós. A palavra está dizendo o tempo todo sobre nós homens. Deus criou primeiro o homem. Muitas mamães, muitas mulheres doentes, porque há uma ausência paterna, há um desvio familiar. Isso é muito forte, Deus. Isso é muito grave. Tem coisas que nós não vamos conseguir recuperar, mas é preciso entender. Nós precisamos plantar, nós precisamos gerar uma geração forte. É preciso que eu e você entenda esse desafio. Queridos, o Vitor não vai casar dentro da minha casa, não tem uma filha para ele, não seria bíblico isso, não seria certo. Os nossos filhos casam em outra casa. Na casa de quem? Como casa? Como será? O que nós, como cristãos, estamos produzindo para a sociedade nos dias de hoje? A base que nós temos, judaica cristã, mostra homens fortes, homens de autoridade, homens de governo, homens amorosos. Jacó é aquele que escuta, olha, eu estou sabendo que lá no Egito tem comida, vão lá, meus filhos, façam assim, assim, assim e vão lá. Sejam honestos, vai lá ler que coisa linda. Olha, você tem que fazer assim, 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 cuidado com isso. Os filhos são bem instruídos. E quando volta dá problema, que tem muito contexto aí. Mas por que vocês não fizeram como eu falei? Não. O cara que estava lá, ele sabia muita coisa de nós, e ele foi nos fazendo perguntas muito bem colocadas, e que a gente acabou tendo que contar para ele que tinha aqui um outro irmão, porque só foi 10 lá buscar comida, ficou Benjamim para trás. E José queria saber de Benjamim, porque Benjamim era de fato irmão dele, porque eram 4 esposas.
Pastor, mas esse homem tinha 4 esposas? Tinha, é um contexto bíblico, e se você não entende, você vai achar que isso aqui é esquisito. É preciso entender, queridos, a palavra. Nós precisamos aprender mais da palavra. E ali nem tudo que Jacó orientou os seus filhos acontece. E tem uma história linda, a história de José é linda, linda. Verso 13: na segunda vez, José se fez reconhecer pelos seus irmãos, porque quando os irmãos chegam lá, e ele entrega comida para ele, eles compram ali comida, tem toda uma história, e quando eles voltam segunda vez, ali José se dá a conhecer para os seus irmãos. Você imagina o constrangimento? Nó, achei que você estava morto, cara, nós fizemos tudo de ruim com você, você está fazendo tudo de bom com a gente. Na segunda vez, José se fez conhecer pelos seus irmãos, e Faraó veio a conhecer a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó toma a decisão. Jacó é um homem informado. José não consegue segurar tamanha vontade de se revelar aos seus irmãos, de regressar à sua casa, de voltar à estrutura familiar. José é um homem próspero. José é um homem bem estabelecido no Egito. Mas nenhum resultado, nenhuma glória do mundo sacia a nossa estrutura familiar. Hoje as famílias estão muito preocupadas dos filhos serem muitas coisas, serem doutor e ser um monte de coisa, mas nenhum resultado disso é mais importante do que uma família voltada aos pés do Senhor, que aprendem a palavra, que são amados e que são abraçados, que os pais conhecem os filhos, que os filhos têm a identidade dos pais. Nenhuma glória do mundo é maior que nossa família. José reúne toda a sua família, traz todo mundo da sua terra para estar junto dele. Avisa papai lá, ainda tem 5 anos de fome sobre a terra. Tragam para cá o que vocês quiserem, não precisa trazer muito, que aqui é lugar de provisão. Aqui eu tenho tudo para vocês. Que coisa gostosa. Queridos, como é gratificante para nós pais ver os nossos filhos prosperarem, ver os nossos filhos irem além da gente. Queridos, nós não podemos achar que os nossos filhos não devemos achar que os nossos filhos têm que ser igual. O desejo para a vida do Vitor é que ele seja muito melhor do que ele, mas muito. Eu quero que ele seja pastor? Quero não. Eu quero que a vontade de Deus se cumpra na vida dele. Eu quero que os propósitos de Deus se cumpram na vida dele. Porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Se for amém, amém. Queridos, nós precisamos entender que o progresso dos nossos filhos é favor de Deus. Tem pais, ouvindo assim, meu pai, quando eu puder, eu vou pagar para o senhor uma pizza, a gente sair com a mamãe, a gente comer alguma coisa. Então eu tenho o maior prazer com isso. Sei lá, se eu vou aceitar meu filho fazer qualquer coisa para mim. Pô, idiota você. Desculpa. Quer dizer, é um prazer ver os nossos filhos alcançar, progredir, avançar. Principalmente na palavra. Principalmente na palavra.
Vamos comigo em Gênesis de novo. Eu falei que aqui ia ser só um pano de fundo. Gênesis 37. Verso 34. Quando José foi vendido pelos seus irmãos, eu vou fazer uma introdução para você entender. Os irmãos pegaram uma roupa, uma túnica, que papai preparou para ele. Irmãos, quem cuida das roupas do vídeo é a Renata. Era, né? Agora não é mais não. Dá para perceber. Dá para perceber. Queridos, a Renata que cuidava. Aqui José preparou a roupa. E quando eles simulam a morte do irmão, que na realidade eles vêm e falam que o filho foi morto, algum bicho a ter comido, você tem que ler a Bíblia para você entender o que eu estou falando. Eles chegaram com o quê? Com a túnica do papai, que o papai deu. Pai amoroso, pai que dá, pai que cuida. Mas eu conheço gente que não é pai, porque não tem a capacidade de compartilhar. Você vê lá se eu vou gastar dinheiro com o filho, vou comprar um tênis de 500 contos para o filho. Irmãos, coisa triste. Sangue de Jesus. Eu tenho prazer de fazer para a vida do meu filho. Prazer. Voltando então Jacó rasgou as suas roupas, vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. Todos os seus filhos e todas as suas filhas vieram para o consolar. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando, descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar pelo seu filho. Irmãos, eu conheço pais que já falam assim, eu estou nem aí. Eu ensinei, eu falei, não quer, se vira para lá. Irmãos, eu não entendo isso como uma paternidade. O Vitor hoje é homem feito, e as minhas orações eu preciso apresentar diante de Deus. Não é uma questão de ter responsabilidade ou não. O Vitor é livre, ele é do Senhor, mas eu como pai, eu apresento diante do Senhor. E quando eu olho para a Escritura, Jó, tendo os filhos grandes, casados, ele sacrificava aos filhos, apresentava sacrifício a Deus, porque vai que um dos filhos tivesse pecado. Quem é que apresentava? Era a esposa de Jó? Não, quem apresentava os filhos a Deus era Jó. Aqui eu vejo um Jacó, aquele homem que o nome significa enganador, tem todo um contexto. Um pai que ama, um pai que cuida, um pai presente, um pai que sabe, um pai que é ativo, um pai informado, que cuida da casa, cuida da família, zela pela sua casa, instrui os seus filhos. A dor de um pai, ainda em Gênesis 42, 38, para você entender, se eu ler esse versículo, não vou ter que ler tudo. Quando os irmãos vão a primeira vez, José fala assim, olha, eu acho que vocês são espião. José coloca os irmãos à prova. Eu acho que vocês são espião. Eu quero saber de vocês. Quem são vocês? Não, nós somos filhos de um bom moço. Nós éramos 12 irmãos. Um nós perdemos,
mas ainda tem um com o papai aqui, nós só somos 10. Então tá bom, eu quero conhecer o mais novo, traz o mais novo lá para mim que ficou, porque eu vou ver se vocês estão falando verdade. Aí chega a notícia para Jacó, e aí Jacó fica sabendo: meu filho não irá com você. Ele está falando de Benjamim. O irmão dele está morto, José. Ele achava que estava morto, e ele é o único que ficou. Se lhe acontecer algum desastre no caminho, vocês farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Olha, já é dor demais perder um, eu não dou conta de perder outro filho. Eu não dou conta de perder Benjamim. Vocês não vão levar Benjamim, não. Por que vocês foram falar isso lá? Para que vocês foram dar com a língua nos dentes? Tem todo um diálogo aqui. Mas como é bom ler a palavra. Irmãos, as coisas com os nossos filhos nós precisamos tratar. Nós precisamos conversar com os nossos filhos. Nós precisamos conversar com os nossos filhos. Nós precisamos cheirar os nossos filhos. Eu não dou conta de descer a sepultura dessa forma se eu perder esse filho. A dor de um pai. Jacó com medo de perder Benjamim. Queridos, aqui agora a gente precisa de um cuidado muito grande. Eu não quero nem aprovar Jacó e nem amaldiçoar Jacó, mas nós, como pensadores da palavra, não cabe a nós ter filhos preferidos. E esse lugar é um lugar de desafio. A gente destrói filhos em casa como pai, seja mamãe, seja papai, quando nós passamos a mão na cabeça de um e quando a gente crucifica outros. E os filhos percebem, os filhos sabem quem são os queridinhos. E é preciso tomar muito cuidado. Eu já dei um exemplo aqui, eu vou trazer esse exemplo para você. Se alguém lá fora gritar assim: ô pastor ladrão, entra aqui e sai aqui. Não me conhece, não sabe quem eu sou. Mas quando alguém do nosso meio tem dúvida do meu caráter, me machuca, me faz mal, porque alguém da minha casa. E quando aquelas coisas que acontecem na nossa casa, que a gente olha um para o outro e a gente não consegue resolver, isso fere muito. Isso marca a nossa alma. Isso impede crescimento. E a gente precisa saber apresentar isso diante de Deus. A gente precisa saber tratar isso com os nossos filhos. E dizer: errei com você, meu filho. Errei com você, minha filha. Eu posso achar graça, você me perdoa, porque nós não nascemos sabendo ser papai, sabendo ser filho. A vida vai acontecendo e é um desafio esse lugar. E é muito mais fácil nós errarmos do que acertarmos. Nós nascemos em pecado e em pecado nossos pais nos conceberam. E a nossa natureza, ela é pecaminosa, a nossa natureza é má. E a gente precisa do Senhor, da palavra do Senhor, da graça do Senhor, do favor do Senhor, para construir filhos fortes, meninos e meninas fortes, equilibrados, ponderados. Irmãos, tudo que eu quero na minha vida é que meu filho seja melhor do que eu. A minha vida é para isso. Eu preciso que eu seja remédio na vida do meu filho. É preciso que a gente gere isso nos nossos filhos. Quando erramos,
abraçamos, nos perdoamos. Esse lugar, ele é da igreja, esse lugar é dos filhos de Deus, esse lugar é para aqueles que têm o Espírito Santo. Aqueles homens duros não sabem estar nesse lugar. Você com certeza sabe de papais, que quando você abraçava, era igual abraçar esse púlpito cheio de quina, te machuca, não sabe dar um abraço, aquela pessoa que congela. Mas não é culpa deles, não receberam, não foram ensinados, muitos deles não foram abraçados, mas eu e você temos o Espírito Santo, eu e você temos a palavra. Deus é amor. Nós precisamos levar o amor do Senhor para a nossa família, o perdão do Senhor, a restauração dos nossos lares. E ela passa pelos homens, Deus. As nossas esposas estão morrendo na sociedade. Eu não falo aqui como igreja, como sociedade. Isso é grave. Desafio de ser mãe de casais separados, e tenha o nosso respeito como igreja, de saber entender, de saber acolher. E nós como igreja precisamos saber identificar nos nossos meios as pessoas que precisam ser abraçadas, precisam ser acolhidas, precisam ser ajudadas. Irmãos, quantos desconfiguração nós temos hoje dentro das famílias, questões sexuais por ausência paterna, seja na menina ou no menino. Isso é grave. Isso é grave. E a Bíblia nos mostra homens fortes. Homens fortes. Gênesis 43, 14, deve estar na mesma página da sua Bíblia. Deus Todo-Poderoso lhes dê misericórdia diante do homem, para que restitua o outro irmão, e deixe que Benjamim volte com vocês. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Irmãos, eu olho para esse texto. Jacó tem 12 filhos, 12 filhos, de 4 esposas. Mas eu olho para esse texto e pergunto para mim, de quais filhos Jacó está dizendo? Para mim ele está dizendo os filhos de Raquel. Se eu perder os filhos de Raquel, a minha vida não tem mais sentido. E aí eu olho e faço assim: todo filho é filho, todo filho é filho. Não tem filho mais importante. Não existe ex-filho. Todo filho é filho. Isso aqui ele está conversando com os filhos, e eu fico imaginando os filhos vendo o papai falar. Irmãos, é a mesma coisa de pegar uma faca e rasgar o coração dos filhos, dos outros. Espera aí, você está chorando porque perdeu um, beleza. Aí se você perdeu o outro também, você morre. E nós? Quem está indo lá, carregar o pesado, correndo risco, nós não somos importantes? Dentro das nossas casas não acontece isso hoje? Como a gente precisa de sabedoria. Como você demonstra o amor pelos seus filhos? Como? Quem é o seu preferido? Seus filhos sabem disso? Como você vai resolver isso?
urgente, urgente. Todos são importantes. Todos são importantes. Todos precisam crescer. Todos têm direito a uma vida feliz. Todos têm direito de alcançar e de conquistar. Todos. Cuidado, mamãe. Cuidado, papai. Todos. Ainda em Gênesis, volta comigo aí, Gênesis 22, eu preciso terminar. Gênesis 22, 1. Você já ouviu dizer aqui que Deus sempre coloca seus filhos à prova. Gênesis 22, 1. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhes disse: Abraão. E este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Eu paro aqui. Deus falou com a mãe de Isaque. Falou com Abraão. Alguém viu no texto Abraão chegar assim e falar assim: ô mulher, deixa eu falar um negócio para você, mulher. Deus mandou subir no monte e matar Isaque. Posso levar? Eu posso? Tem um princípio de autoridade. As coisas que Deus pede é urgente. A prece. Sempre falei para o Vitor: obediência fora do tempo não é obediência. Verso 3: Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que lhe havia indicado. Se é para fazer, se Deus te mandou, faça logo. Faça logo. Irmãos, vou contar um testemunho aqui. Testemunho. Certa vez deu certo, bati num carro, teve uma colisão, o cara entrou e me fechou, subi na rua Pernambuco, e ali desce um professor de autoescola. Você espera que o professor de autoescola faça as coisas mais certas que a gente, né? E aí desce um cara, desce um filho de uns 14 anos, e o filho de 14 anos consolando o pai: não pai, não chora não pai, fica tranquilo pai, o senhor vai dar conta de pagar, o senhor vai resolver isso aí pai. Aquela cena esquisita. Aí desce na outra porta uma esposa grávida, e aí eu começo a coçar a cabeça olhando para aquele quadro, a mulher ali abatida com a cara de morte. E ali o menino, né? Ô pai, tem uma semana que o senhor jogou um motoqueiro no chão, né pai? Quanto ficou com o conserto da moto, pai? O senhor nem pagou ainda, R$1.800, meu filho. Eu falei: o que eu faço aqui agora? Fiz a pior coisa. Liguei para Renato, pertinho de casa: amor, pega o carro aí, vem para cá, estou numa situação que eu preciso trocar uma ideia com alguém. Pior coisa que eu fiz. Por quê? Porque mulher é sentimento. Se eu já assustei com um quadro de ver uma senhora grávida, de ver um menino de 14 anos consolando um pai, tudo o contrário, o pai deveria ser com a cara assim: meu senhor, desculpa, estou errado, filho, senta aqui, está tudo bem. E ali eu fui trocar ideia com a Renata, irmão. Não vou nem te contar o resto da história, não vou delongar demais. Mas é uma história ruim. E eu fui fazer o que não era para fazer. Muito, muito. É preferível você ficar com prejuízo. Vá em paz. Deus te abençoe e seja feliz. Meu carro arrumo eu. Irmãos, homens precisam ser homens.
Homens precisam saber decidir. Requer de nós decisão. Porque quando nós levamos para nossa esposa, é desafiador. Você quer ver uma coisa simples? E como que as famílias sofrem e a gente não percebe? Comecei a trabalhar de home office. Que coisa ruim, pelo amor de Deus. Péssimo. Estou lá trabalhando, tenho o estresse do trabalho, confesso que não, eu olho para a Renata: amor, você conseguiu resolver lá? Como é que deu aquele assunto lá que eu te ouvi? Falei: quê? Falei: amor, te dou uma pra você. Nem fica perto. Dá licença, eu não vou ficar levando problema de serviço para você não. Mas eu estou agora trabalhando dentro de casa e ela preocupada comigo, já estava ali até orando. Ô filho, você ora e pronto, entrega e sai de perto. Todo dia que era. Mas a minha esposa estava sendo consumida porque era algo novo que estava acontecendo dentro de casa. Eu falei: teu escritório, você vai para lá, você resolve os trens, você fica lá embaixo na cozinha e esquece. Não vou te levar para você, não vou tratar esse assunto com você. Se tiver algo que eu preciso, eu vou trazer para você. Não, filho, isso aí é dia a dia. Quantas coisas nós trazemos para casa que não precisamos fazer, que não é estrutura das nossas esposas. Não é. Nós, homens e mulheres, somos diferentes. Quando nasceu a filha de um amigo meu, eu saí do serviço, passei lá, fui visitar a neném e tal, cheguei em casa e tal. E a Renata: e aí, amor, como é que está a Adriana lá? Como é que está a Giovana? Está bem, amor. Foi cesárea? Foi parto normal? Como é que foi? Sei. Está bem, eu fui lá, visitei, está bem. Mulher não. Mulher sabe quantos filhos nasceu, que hora que nasceu, sabe tudo. Homem não está preocupado com essas coisas, irmão. Homem é prático. Não que as mulheres não sejam, são estruturas diferentes. E a gente precisa saber viver quem nós somos. Saber o que nós estamos construindo. Não dá para ter filhos, homens, muito mole. Tem que falar alto. As meninas são graciosas. Quem viu aqui a Beatriz, netinha da irmã de Elenice, dançando? Coisa mais linda, irmão. Menina. Quem viu aqui o Theo dançando? É igual, irmão? O Theo estava igual Homem-Aranha. Aí você vê a Beatriz, ela pega o vestido, roda o vestido, ela quer dançar igualzinha a Dandara. Menina. São estruturas diferentes. Deus fez assim. Tudo que Deus fez é perfeito. Tudo que Deus fez é perfeito. Abra comigo em Lucas 15 e eu termino com esse texto, muito conhecido. Lucas 15, 11. Pastor, eu acho que o senhor forçou um pouco o texto, sabe? Acho que o senhor exagerou um pouquinho. Também acho às vezes, mas tenho certeza que você entendeu e agora você vai entender mais ainda. Lucas 15, verso 11. Jesus continuou. Aqui é uma parábola. Certo homem tinha 2 filhos. Não é certa mulher. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê parte dos meus bens que me cabem. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam.
mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai. Não é voltar para a mãe. Que engraçado, irmãos. Irmãos, por favor, entenda, as mamães como são preciosas. Mas há um lugar paterno. Quando os nossos filhos fazem coisa errada, de quem é a autoridade? Epa! Meu pai já falou isso, vai dar BO, não vou fazer isso não. É sobre nós. É sobre nós. É aquilo que nós falamos para os nossos filhos. E lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Irmãos, nós estamos aqui agora no Novo Testamento. Por que Jesus não fez uma parábola para a mamãe? Pequei contra Deus e diante do Senhor. O filho sabia quem era Deus. É eu que ensino sobre Deus para o meu filho, não é a igreja. É as minhas experiências, é a minha caminhada que mostra para o meu filho a minha intimidade, a minha vida com Deus. Quando ele dá uma derrapada lá fora, ele vai falar assim: puxa vida, isso é tudo o contrário que meu pai faz, e crê, ensina. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele de longe quando seu pai o avistou. Irmãos, esse pai esperava o filho continuamente. Eu fico imaginando esse pai todo dia de manhã chegando e olhando para a estrada. Será que é hoje que meu filho volta? Será que meu filho vai voltar para mim? E quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. Pai beija filho, pai beija filha, mãe beija filho, mãe beija filha, abraça. E o filho lhe disse: pai, contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham o anel no dedo dele e a sandália nos pés. Tragam, matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Você é livre pensador. Se fosse a mãe que tivesse recebido esse menino, como é que ia ser? Eu te falei, meu filho, eu te falei que você não ia, você desobedeceu seu pai. Ia ser 3 dias de lamúria, 3 dias de plá, martelando o menino, massacrando. O pastor falou assim: eu vou embora, mano. Não, deixa. É ou não é, irmãos? As mães são campeãs de botar pressão. Sempre tem umas que salvam. Mas diz que a cada uma palavra que o homem fala, a mulher fala 10. Não é eu. Não sou eu. Irmãos, o meu objetivo, interessa que o filho voltou, filho. Filho, vem cá, papai te ama. Depois a gente trata isso aí, nós vamos dar uns beliscão, não sei, depois, calma, depois te pego na curva. Pai é assim. A gente trata as coisas na hora certa. As mamães precisam tratar as coisas na hora certa. A gente precisa repensar muitas coisas dentro da nossa casa. Queridos, se nós temos dificuldade, se há uma ausência paterna, materna de alguma forma, como iremos tratar? Como a gente precisa aprender mais da vida? A palavra de Deus, ela é alimento, ela é luz, ela é caminho, ela é direção. Feche seus olhos. Pai Santo, Santo é o teu nome. Pai Santo, Santo é o teu nome.
Pai, nós homens não faríamos nada, não constituiríamos família se não fosse o presente. A tua palavra fala que aquele que achou uma esposa encontrou graça diante do Senhor. Pai, obrigado porque o Senhor preparou algo tão especial para nós, para a nossa casa, para a nossa família, que são as nossas esposas. Pai, muito obrigado. Pai, muito obrigado. Pai, nos ensina a cuidar das nossas esposas. Pai, hoje é dia das mamães. Pai, nós como homens, como sacerdotes da nossa casa, Pai, queremos ser aquele que cuida, aquele que protege, aquele que zela pelas nossas esposas, aqueles que são guardiões, ó Deus, desse lugar, dessa casa, dessa família, equilibrado, estruturado, onde não há guerra, onde há paz, a paz que o Senhor dá, a paz que não é como a paz do mundo, mas é a paz que o Senhor dá. Pai, capacita cada varão para que verdadeiramente possamos ser instrumentos do Senhor, para que possamos restaurar, Pai, a nossa família, as nossas esposas, Pai, que as mamães estejam, ó Deus, a cada dia preparada a desempenhar o seu papel de graça